Olá, meus queridos alunos e alunas. Chegamos na nossa aula de número 8, aqui na nossa disciplina de ranicultura. Hoje nós vamos ver o setor de girinos. Mas, para começar, vamos fazer uma breve revisão aqui. Quais são os setores de um ranário? Na aula passada a gente já falou que pode ser no mínimo 2, no máximo 4, porque o setor de apoio vai estar em todos, não é? Então, o primeiro é o setor de apoio, que não pode faltar. Depois vem o setor de girinos, que nós vamos estudar hoje, o de recria e o de reprodução, tá? Então, hoje nós vamos focar em setor de girinos. E lá no setor de girinos, nós precisamos, então, responder uma pergunta. O que vamos estudar hoje? Né? Quais são os tópicos dentro do setor de girinos? Primeiro, vamos falar de instalações, depois vamos falar da questão da alimentação dos girinos, depois as trocas de água, como é que a gente faz manutenção de troca d'água para manter tudo limpo e outros manejos possíveis dentro do setor. Vamos lá, então? Vejam bem, a criação de girinos, gente, é feita num ambiente, pode ser feita em diferentes ambientes. Então, esses diferentes ambientes, geralmente, giram em torno ou viveiro de terra, que é tipo igual se cria peixe, ou tanques de cimento, tá? Ou variáveis de tanque de cimento, que são as caixas d'água, né? A caixa de fibrocimento, caixa de amianto antigo, manilhas, né? Aquelas manilhas gigantes. Tá? Isso tudo pode ser usado como tanque de girino. Então, nós vamos começar a ver agora a diferença entre esses sistemas, porque o viveiro de terra, que é esse que nós estamos vendo aqui na tela, ele é muito diferente criar girino nele quando comparado ao tanque de cimento, tá? Então, o viveiro de terra está aí, a gente já olha a aparência, tem muito mato em volta, não é mesmo? Nós temos aqui o tanque aqui no meio, mato, como é terra ao fundo, a gente sabe que isso aqui não as bordas vão ser inclinadas, não vão ser retas, tá? Então a gente percebe um ambiente assim muito fácil para predadores, fácil para a fuga dos animais. Em compensação, agora vamos dar uma olhada no oposto, que é o tanque de cimento. Então, nesse tanque de cimento, nós temos aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanques de cimento conjugados. Aqui é uma foto já dentro desse tanque, tá? E aqui é uma foto lá de fora, o sistema de saída de água. Então, o tanque de cimento, a gente já vai observando aqui a bordazinha, né? Que é reta, já não deixa fugir, a facilidade de limpeza, facilidade de manejo, tá? Então, a ideia aqui agora é justamente discutir essas questões de diferença entre os sistemas. Então, nós temos um viveiro de terra muito propício a predadores e à fuga do animal, então você tem que cercar em volta para o animal não fugir, fazer algo assim. Tem que criar um sistema de captura desses animais. Tem que tomar cuidado com as trocas d'água, que é o que a gente vai ver aqui agora, a questão do fundo do tanque. Aqui é um viveiro de terra, está na construção, só para mostrar o fundo do tanque com água, né? Então, se você tirar a água do tanque, o girino cai nessa lama. O girino, gente, ele pode viver dentro d'água ou até fora d'água ele consegue respirar. Durante um tempo fora d'água, né? Durante horas, 3, 4 horas. Ele não pode ressecar. Mas olha só, se ele cair nessa lama que vocês estão vendo aqui do fundo, ele vai morrer. Tá? O girino morre abafado sem oxigênio no meio dessa lama. Então eu não posso trocar a água desse tanque simplesmente tirando toda a água do tanque para pegar o girino no fundo, porque ele vai cair na lama e vai morrer. Então eu vou ter que passar uma rede para poder pegar o girino, tá? Para poder fazer a captura desse girino. Imagine também a limpeza. Vejam que os girinos vão estar aqui. Imagina resto de ração, fezes, caindo nesse fundo aqui. Como é que eu vou limpar? Eu não posso toda vez que baixar o tanque ficar raspando o fundo, né? Então eu posso fazer isso assim, uma vez a cada ciclo de produção. Mas eu não posso fazer isso toda semana. Tá? Então, a limpeza nesse tanque aí, que é o viveiro de terra, é muito mais difícil, tá? Quando comparado ao tanque de cimento. Vamos ver aqui o pessoal passando uma rede. Eu não tenho foto de pessoal passando rede para pegar girino. Tem aqui um pessoal pegando peixe, não é? Então veja, tem que passar a rede, juntar os animais, né? Passar para uma outra gaiola, um outro tanque rede. Então percebam que dá um trabalho danado passar a rede. Segundo, vai ser girino, não vai ser peixe, o girino é pequenininho, vai dar muito mais trabalho
vai ter muito mais fuga dos animais, vai machucar muito mais os animais. Então, o viveiro de terra tem que ser planejado desde o início, com a saída da água numa caixa, onde vai segurar esses girinos, algo assim. Tem que ser muito bem construído, tá? Para que não haja perda nos manejos. Percebam aqui agora como é que é o tanque cimentado. Aqui é o tanque cimentado, fazendo as biometrias, né? Passando rede. Aqui não passa rede. Aqui simplesmente, ó, você tira a água do tanque, o girino cai lá na tela do fundo, pronto, está capturado. Você só vai pegar o girino agora, passar para as caixas para levar para outros locais. Tá? Então, essa é a realidade do nosso tanque de cimento. É bem mais fácil lidar com isso daí. Bom, então agora nós estamos preparados para fazer essa comparação viveiro de terra versus tanque cimentado de alvenaria. Vamos começar a falar então de cada tipo aqui? Ó, do lado de cá vai ser a terra sempre, do lado de cá vai ser o cimentado sempre. Na terra nós temos a difícil limpeza. É difícil a retirada de fezes do fundo. A gente viu, cai lá naquele barro, como é que você vai limpar? No cimentado é muito fácil a retirada de fezes. Cai no cimento, você joga uma mangueira de água ali, aquilo passa pela tela do fundo que tem ali, vai embora a sujeira e o girino fica, porque o girino é maior do que a tela. Tá? Então, muito diferente. A densidade na terra é baixa, 10 a 20 litros d'água por girino. E a densidade no cimento é alta. Nós usamos só 2 litros d'água por girino, quer dizer, fica muito girino lá dentro. Por que que isso ocorre? Se na terra a gente tem dificuldade de limpar, imagina se a gente jogar muita ração. Se a gente colocar muito girino, a gente vai jogar muita ração e vai ter muitas fezes. Então aquilo dali vai ficando carregado ao ponto da água chegar numa situação que ela estraga, ela produz toxinas, ela vai ser tóxica aos animais e os animais vão morrer. E eu posso fazer isso no cimentado? Eu posso, porque o cimentado eu consigo trocar água muito fácil. Toda semana eu troco toda a água, tiro toda a sujeira do tanque. Lá na terra eu não consigo tirar toda a sujeira. Fica aquela lá do fundo. Então na terra o que eu tenho que fazer? Baixar a densidade, baixar o número de girinos no tanque. Então eu crio menos girino no mesmo tanque, no tanque de mesmo tamanho quando comparado ao cimentado. Então lá na terra menos girinos e no cimentado muito mais girinos. Você vê aqui, ó, de 10 a 20 litros a 2 litros aqui, ó, 10 vezes mais girinos no tanque cimentado. O manejo de captura é difícil na terra, enquanto que o manejo de captura é fácil lá no tanque de alvenaria. Nós vimos lá, o girino cai na tela no fundo, você rapidamente pega eles. Bom, percebam que até agora eu só falei coisas ruins do viveiro de terra e só falei coisas boas do tanque cimentado. Agora a gente vai começar a inverter essa questão aí. Então vejam bem, o investimento inicial no viveiro de terra, ele é muito menor. Você gasta menos dinheiro para construir o viveiro de terra. E no tanque cimentado o investimento de dinheiro inicial é maior, você gasta muito dinheiro construindo o tanque de cimento. O crescimento do girino é elevado na terra. Então o girino vai estar no ambiente natural, vai ter muito mais alimento para ele, alimento natural na água, porque tem poucos girinos naquele ambiente ali, então ele cresce mais. Enquanto que no cimentado, como a gente aumenta muito a densidade para poder valer a pena economicamente, você tem um crescimento menos elevado quando comparado ao de terra. Tá? Bom, no final das contas, se você vai construir do zero, a gente recomenda um tanque cimentado. Ele facilita muito o manejo. Mas se você já tem experiência com viveiro de terra, se você já tem viveiros de terra na sua propriedade, você poderá utilizá-los e poderá adaptar o manejo, né, para poder criar esses girinos dentro desse viveiro. Tá? Muito bem, seguindo adiante, então nós temos, a maior parte das informações que nós temos é sempre dos tanques cimentados. Tá? Nós temos poucas informações de viveiro de terra. E o sistema Amphigranja propõe um tipo de tanque que a gente vai descrever aqui agora. Esse tanque que a gente vê na foto, né? Então vamos começar a falar aqui, ó, as características. Dimensões. A dimensão mínima que a gente recomenda é 3 por 2. 3 metros no comprimento, 2 na largura, 1,15 m de altura. É 1 metro de água, né? E esses 15 centímetros é a parte que fica sem água em cima, né, que a gente não vai encher o tanque até transbordar. Então fica uns 15 centímetros sem água. Tá? Então o volume, como é 3 por 2, 3 vezes 2 vai dar 6.
vezes 1 metro de altura de água vai dar 6 metros cúbicos, que vai ser 6.000 litros. Né? Então, 6.000 litros é o menor tanque que a gente recomenda. A gente recomenda daí para mais. Tá? Quanto maior o volume de água, melhor. Então, nesse tanque, como a gente usa 2 para 1, 2 litros para 1, a gente vai ter 3.000 girinos. Né? Existe uma moega de fundo, que é esse funil gigante que fica embaixo da tela aqui. Tá? Então, aí embaixo vai um funil para poder puxar essa água e essa sucção que é feita fica distribuído nessa tela que o rapaz está segurando aqui, ó, para não ficar um cano lá no fundo e a sucção toda nesse cano, e aí vai então ia machucar os girinos. Né? Então fica repartido a sucção. Bom, esse fundo é inclinado, perceba onde ele está pisando aí, esse fundo aqui é inclinado para jogar a sujeira em direção à tela de fundo. Tá? Existe um cotovelo externo, né, aquele de descer a água que a gente viu lá na primeira foto, que faz a saída de água do tanque. E esse fundo aqui tem a tela trocável, que é o que o rapaz está mostrando. Ele está tirando a tela, ele pode colocar outra. Ele pode colocar uma tela mais fechada ou mais aberta, conforme o tamanho dos girinos. A gente ainda vai falar disso daí. Tá? Então, essas telas podem ser de 3, de 5 ou de 8 milímetros ou até mais. Okay? Seguindo adiante, então, nós vamos agora falar um pouquinho da comida de girino. Né? O que girino come, gente? Girino come plâncton mais ração. Plâncton é um alimento natural que tem na água, né? São micro-organismos que crescem na água naturalmente, algas, né? Nós temos aí zooplâncton, fitoplâncton, né? Do zooplâncton tem os copépodas, né? Cladóceras, rotíferos, que são alimentos de girinos. Bom, mas aí como é que funciona essa relação ração-plâncton? O que a gente pode dizer é que a alimentação deles se baseia nesses dois. Segundo item, quanto mais velho o girino, quanto mais o girino cresce, mais dependente da ração ele fica. Porque o plâncton não dá conta para ele se alimentar. Vamos fazer uma simulação aqui. Ó. Eu trouxe aqui um girino pequenininho. Ele tem todo esse plâncton para comer. Então ele vai, come todo esse plâncton aqui e aí ele vai se sentir satisfeito, encheu a barriga. Não precisa nem de comer ração. Entendeu? Pelo tamanho do girino. Agora, quando o girino cresce, pronto, chegou um girino grande agora, o girino cresceu. Ele vai comer esse plâncton aí, ele come todo o plâncton. Aí ele chega e fala assim, olha, isso aí foi só o meu lanche, agora eu quero a janta. Né? Não deu conta, estou com fome. E aí o que ele vai fazer agora? Ele vai virar e vai comer a ração. Tá? Então é isso que a gente está falando. Girino novo, o plâncton dá conta. Girino maior, né, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai ser mais dependente da ração, gente, tá? À medida que o animal cresce, a quantidade de plâncton formada no tanque não é suficiente para a sua alimentação, sendo de grande importância o fornecimento adequado de ração, né? Por isso que a gente tem aí uma tabela de alimentação, nós vamos falar disso, para poder dar a ração todos os dias no tanque, tá? Bom, e aí vamos continuar falando de alimentação. É uma ração que é em pó, né, gente? Finamente moída, esse pó. É a ração que flutua, os girinos comem na superfície da água. E hoje a gente usa geralmente uma ração de alevino de peixe, tá? Tem uma ração de alevino de peixe com 55% de proteína que costuma dar um resultado muito bom. Apesar de que as pesquisas indicam que o girino não precisa disso tudo de proteína, mas é a ração comercial hoje que dá o melhor resultado. Nós precisamos desenvolver uma ração para girino, que a gente não tem ainda. Então veja que o rapaz está jogando a ração com uma peneira aqui ó, em cima da água, a ração flutua, né, e se espalha em cima da água, onde o girino vem comer. Tá? Então, na sequência agora vamos chamar a atenção que a ração tem que ser peneirada. A gente usa aí uma peneira de suco, né? Essa peneira de fazer suco com 1 milímetro entre nós aí é o suficiente, está ela aqui embaixo, né? Para a gente ver. Bom, na superfície da água tem que ser espalhada para não haver afundamento. Se você jogar um bloco de ração de uma vez só, ela vai se afundar, né, e não vai se espalhar. A gente quer que ela espalhe para que todos os girinos possam comer. Tá? Bom, continuando aí, nós temos essa ração para dizer que a ração serve tanto para alimentar os girinos quanto para adubar a água. Lembra que tem plâncton na água? Então, se a ração se dissolve na água, o plâncton se alimenta dele e o girino se alimenta do plâncton. Então, tudo isso a ração está ajudando. Tanto para o girino comer diretamente a ração, quanto o plâncton também se desenvolver, crescer e ajudar na nutrição dos girinos. Bom, aqui agora uma outra questão.
Esse ambiente aquático, gente, é difícil a gente ver as sobras de ração para reajustar. Como é que eu sei que se eu tenho que dar mais ração ou menos? Lá na recria, eu vejo a sobra de ração no coxo. É o que eu quero mostrar aqui para vocês. Né? Já lá nos girinos, a gente não vai ver. Então, nós vamos usar o quê? Uma tabela de referência para fazer cálculo toda semana para poder ajustar a ração. Tá? Então, vamos ver aqui. Eu vou tentar passar aqui esse vídeo. Vamos ver se ele vai passar aqui. Ó, então já está passando. Tá vendo a ração lá no fundo do coxo? Ó? Então chega no outro dia, ó, a ração está ali. Eu vejo se sobrou ração ou não. Isso é a baia de recria. Agora vamos ver no nosso tanque de girino? Então está aqui o tanque de girino. Ó. Aí eu jogo a ração aqui, a ração cai na água, dissolve na água. Daqui a 15 minutos, 20 minutos, cadê a ração? Sumiu. Aí eu posso dizer que o girino comeu tudo? Porque a ração sumiu? Não. A ração dissolveu na água e a gente não sabe quanto que o girino comeu e quanto está dissolvido. Né? Então, como é que eu vou descobrir isso? Uma pessoa com bastante experiência, ela consegue contar o tempo ali, se sumiu a ração em 5 minutos, 10 minutos, é sinal que eles comeram. Né? Se demorar um pouquinho mais, mas aí todo dia você vai ter que ficar lá olhando o girino comer, se está comendo, se não está. Então, o que a gente faz? A gente usa uma tabela de alimentação que já foi calculada e desenvolvida para girinos, para que a gente calcule a quantidade de ração certa em função do número de girinos e do peso médio que eles estão lá no tanque. Tá? Então, essa tabela de referência é isso que eu estou mostrando aqui. Ó. Ela é em função da temperatura. Conforme está mais quente, a gente joga mais ração, mais vezes. Né? Aqui, ó. Aqui, então, a gente tem um número de vezes que joga a ração, 4, 5, 6, 7, em função da temperatura. Né? Então, aqui a gente tem uma tabela, a segunda tabela, a terceira e a quarta. E a gente vai jogar conforme o tamanho do girino. Nessa primeira coluna aqui, está cortando, eu acho, mas a primeira coluna vai mostrar o peso do girino e a temperatura, né, vai dizer que tabela nós vamos usar e aí a gente vai saber quanto que nós vamos jogar. Bom, vamos falar agora de trocas de água, gente. Então, nós temos um manejo padrão, né? Para a atividade de ranicultura, nós temos 3 tipos de troca d'água. A circulação, a troca parcial e a troca total de água. Tá? Então, vamos falar aqui de circulação. Recomendado nos primeiros 14 dias, né, de criação dos girinos, quando não é feita as trocas parciais nem totais de água. Também é recomendada sempre que houver disponibilidade de água em temperaturas altas. Então, você está fazendo muito calor, a temperatura está muito alta. Então, você pode fazer uma renovação de água, entra uma água mais fria no tanque, para poder balancear isso e diminuir a temperatura então desse tanque. Tá? Também no início, a gente não pode fazer grandes movimentações de água, porque o girino é muito pequeno, então a gente usa só circulação, que a circulação é lenta, fica entrando e saindo água. Né? Entrando, saindo água. Tá? Bom, depois nós vamos para o segundo tipo, que é a troca parcial. É feita a partir da segunda semana, quando os girinos crescem um pouquinho mais, e a gente já pode fazer isso daí, tá? Desde que você esteja usando uma tela de 1 milímetro no fundo, né, para o girino não passar. E aí, a partir desse momento, a gente faz 10 a 15% de troca d'água 2 vezes ao dia. Tá? Então, 10% de manhã de troca d'água e 10% à tarde, por exemplo. Tá? A troca parcial é descartada no dia da troca total de água. Lógico, você vai fazer a troca total da água do tanque. Para que você vai trocar parte se você já trocou toda? Tá? Então é só um detalhe aí. Bom, e a troca total de água? Troca total é obrigatória, gente. Todo ranário usa troca total. Ela é feita uma vez por semana. Né? Aproveita esse momento, faz a retirada de sujeira, né? Retirada de sujeira das paredes do tanque, né? O excesso de plâncton. Então faz uma limpeza geral, faz a retirada de G5 em magos, que é, assim, vamos dizer que a triagem dos girinos é só isso, é a retirada de G5 em magos do tanque. Tá? E pode-se fazer também biometrias, né? Pesar os girinos, aproveitar para pesar os girinos. Né? Bom, então é recomendado essa troca total de água nesse regime de uma vez por semana. Ou então, quando houver uma grande mortalidade, ou houver uma mudança de comportamento muito grande dos girinos, você percebe que os girinos vão morrer, então você troca toda a água. Tá? Bom, aí nós temos que falar que aqui na UFPB a gente faz um manejo um pouco diferente. Apesar de haver esse
manejo padrão, aqui na UFPB a gente não faz o manejo padrão. O que a gente faz então? A gente só usa a circulação quando necessário, e é raro, gente, porque a temperatura aqui de Bananeira, Solano, é uma temperatura mais amena, então a gente não tem problema de excesso de temperatura. Então a gente não fica fazendo circulação de água, porque a gente não tem água disponível. Então, e por isso que eu digo que é diferente, a gente tem que usar menos água, né? A gente tem que cuidar para não perder essa água. Então a gente não faz troca parcial. Ó, a circulação só quando necessário, que é muito raro. A troca parcial não faz. Então o que a gente vai fazer? A troca total. A troca total, gente, ela é obrigatória para a criação de girinos. Quando o girino está abaixo de 1 grama, girino menor que 1 grama, a gente usa a cada 5 dias uma troca total. Girino acima de 1 grama, a gente usa a cada 7 dias, que é o manejo padrão, né? A partir do momento que ele passou de 1 grama, aí a gente vai fazer uma vez por semana a troca total de água. Bom, eu coloquei aqui umas pegadinhas que às vezes eu faço o VOF lá e o pessoal reclama, professor, é muita pegadinha, eu não consigo fazer o VOF. Então eu vou falar logo, né? Então, olha aqui, ó. É possível criar girino sem troca parcial? Sim, verdadeiro. Acabei de falar que aqui na UFPB a gente faz assim, cria girino sem troca parcial. A troca total hoje é obrigatória nos ranários? Sim, verdadeiro também, acabei de falar. É a única troca que é obrigatória. Então, o nosso ranário da UFPB só faz troca total e, quando necessário, a circulação. Então, é isso daí que a gente tem que tomar cuidado lá no VOF. Bom, seguindo, já finalizando nossa aula, vamos então com outros manejos. O primeiro dele eu já comentei, que é trocar essa tela do fundo do tanque. À medida que os animais vão crescendo, a gente troca por telas de 5, 8 milímetros, né? Então começa com a de 3, que é a menor, e vai subindo, conforme o esquema, né, que a gente tem num desenho que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Está lá o rapaz pegando a tela do fundo, e aqui o desenho, conforme o tamanho do girino vai crescendo, ó, o girino pequenininho é incubadeira, que é 1 milímetro. O girino aqui nesse meio, até 0,22 gramas, é mais ou menos 3 milímetros. Aqui o girino de 0,3 a 0,4 é a tela de 5. E o girino a partir de 0,7 para 1 grama, geralmente a gente usa 1 grama. Acima de 1 grama a gente já coloca a tela de 8 a 9 milímetros aí para esses girinos, ok? E o outro manejo que a gente pode comentar aqui é a questão das triagens, né? No girino, a gente não fica fazendo triagem assim de G1, G2, G3, G4, G5. Né? Para cada fase, a gente vai botar num tanque diferente. Eu não gosto desse tipo de triagem, porque é muito estresse e rapidamente eles vão se misturar de novo. Você vai ter que fazer isso toda semana. Então, acho que não vale a pena. O que vale a pena é retirar os G5 e imago, que é o que tem que fazer. Essa é obrigatória, a triagem é obrigatória, tá? A gente faz com a ajuda dos coletores de G5 imago, que são essas estruturas que ficam flutuando, né? São caixas que a gente coloca flutuando com garrafa PET para que os G5 entrem dentro dessa caixa aí. O fundo da caixa é uma tela. Aí ele sobe pela tela, entra dentro da caixinha para se proteger e aí a gente captura eles. Então a gente usa muita troca total de água para poder retirar todos os G5 do tanque. Tira dessas armadilhas e cata um a um lá no fundo. Quando eles caem naquela tela lá do fundo, a gente fica separando um a um. Né? Então, esses G5 imago, gente, são coletados, não é? E ficam numa caixa com aguapé, que é essa segunda foto aqui, ó. Vão ficar de 3 a 7 dias aí até ocorrer a absorção de cauda, porque aí depois disso eles têm que ir para a baia de recria. Então aqui está simbolizando uma caixa dessas de aguapé, onde a gente tira eles do coletor lá do tanque, passa para essa caixa de aguapé. Aqui eles não recebem comida nem nada, fica de 3 a 7 dias só absorvendo cauda. E aí, quando termina que ele é um imago, aí a gente tem que levar eles direto para a baia de recria, gente. E assim, nós finalizamos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O setor de girinos, procura lá o exercício, o questionário, nos siga e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço.